Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas. Você sabe como passar parâmetros para a função main do seu programa? Pois é, nós tivemos essa dúvida aqui no canal. Olha só, aqui na aula 323, a última aula postada no canal, o Vinícius Moreira, que inclusive é membro novo aí no canal, Vinícius Moreira, obrigado aí pelo apoio, seja muito bem-vindo. O Vinícius Moreira deixou a seguinte pergunta: Bom dia, como faço um programa que receba parâmetros externos? Tenho que especificar no main parâmetros entre parênteses? Sim, tem que especificar, Vinícius, mas vamos ver em detalhes como fazer isso, como passar parâmetros para a nossa função main, e nós vamos ver como fazer isso de duas formas diferentes, utilizando a própria IDE CodeBlocks e executando o seu programa via terminal, pela linha de comando. Também é possível passar parâmetros para o seu programa. Então é isso que vamos ver na aula de hoje. Vamos então aqui para o CodeBlocks. Perceba que eu tenho um projetinho bastante simples aqui, apenas com Hello World. Então, se eu compilar e executar aqui o meu programa, nós só temos isso, Hello World. A primeira alteração que a gente precisa fazer para recebermos parâmetros, e aí se você não viu aulas de funções e procedimentos, tem uma playlist aqui no canal apenas sobre funções e procedimentos, ok? Se você deseja, em uma função ou um procedimento, receber parâmetros, a primeira coisa que você precisa fazer é, na assinatura da sua função ou na assinatura do seu procedimento, você precisa especificar quais parâmetros você vai receber, qual tipo, e dar um nome a esse parâmetro. Bom, se eu quero receber parâmetros na função main, eu preciso alterar esta linha 4, a assinatura da minha função. O que é a assinatura da função? É a linha que especifica se tem retorno ou não. Nesse caso aqui, a gente tem um retorno do tipo int e nós temos o nome da nossa função. Nesse caso, a função main. Então, é essa linha com o tipo de retorno e o nome da função que é a assinatura da sua função ou procedimento. Então, eu preciso alterar a assinatura da função main e dizer quais parâmetros eu vou receber e dar um nome para esses parâmetros. Aqui, basicamente, vai ser padrão. Nós teremos dois parâmetros. O primeiro vai ser do tipo inteiro, chamado argc. E o segundo vai ser do tipo char asterisco, chamado argv. Então, aqui na nossa função main não vai ter muita variação. Toda vez que você for passar parâmetro para sua função main, você vai usar estes dois parâmetros, argc do tipo int e argv do tipo char. Só que aqui está faltando um detalhe. Pronto. Aqui, por que eu coloquei esse par de colchetes? O que nós temos aqui é uma matriz de caracteres. Só que nós temos uma matriz de caracteres de forma dinâmica. Então, você pode ter isso aqui, char, asterisco, asterisco, argv, ou você coloca apenas um asterisco e delimita aqui um par de colchetes. Basicamente, o que é uma matriz dinâmica? É um vetor de vetores. Imagina um vetor aqui na vertical, horizontal, vertical. Na vertical, imagina um vetor na vertical. Cada caixinha do vetor vai ter um outro vetor aqui na horizontal. Basicamente é isso que nós temos aqui. Nós teremos aqui um vetor de vetores ou uma matriz dinâmica, uma matriz de strings. Então, todos os parâmetros que você vai receber como string. Se você precisa converter para outro tipo, aí você vai ter que fazer aqui dentro do main ou fazer uma função para tratar isso, ok? Mas então, todos os nossos parâmetros virão aqui nessa nossa matriz. E esse argc, o que significa esse argc? Esse argc é quantos parâmetros eu estou recebendo. Então, de forma dinâmica, o computador vai verificar ali quantos parâmetros estão sendo passados para a função main, e essa quantidade vai ser passada aqui nesse parâmetro. Ah, eu estou passando 2 parâmetros, 3, 5. Onde estarão esses parâmetros? Na minha matriz dinâmica, ou no meu vetor de vetores. Pegando aí a minha matriz, a primeira linha vai ter o primeiro parâmetro, a segunda linha vai ter o segundo parâmetro, a terceira linha o terceiro parâmetro, e assim por diante. Lembrando que tanto vetor quanto matriz, o primeiro índice é o índice 0. E aí, como que a gente utiliza então esses parâmetros? É isso que nós vamos ver aqui. Aqui dentro desse printf, eu vou imprimir esse parâmetro argc. Então eu vou colocar aqui a palavra quantidade, 2 pontos,
%d, porque é um número, e aí eu vou saltar uma linha. De onde virá esse valor? Da nossa variável argc, que possui a quantidade de parâmetros. Eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, chamada i, porque agora eu vou fazer uma repetição. Por que uma repetição? Eu quero percorrer essa nossa matriz dinâmica, ou esse vetor de vetores, e imprimir todos esses parâmetros na tela. Então vamos colocar aqui uma repetição, for, com i indo em 0, porque o primeiro índice válido de qualquer vetor ou de qualquer matriz é o índice 0. E menor que quanto? Menor que argc, que é a quantidade de parâmetros. Se eu tenho 3 parâmetros, eu vou ter um na posição 0, um na posição 1 e outro na posição 2. 0, 1 e 2. Então, vai de 0 até menor que arg, com um incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora, como eu mencionei, nós vamos receber esses parâmetros todos como string. Então eu quero imprimir aqui o índice e a string que a gente tem naquela posição. Então vamos lá, o índice, %d. De onde virá esse índice é o nosso i. Depois eu vou colocar aqui um sinal de igual e eu quero imprimir uma string, %s, e vou saltar uma linha. De onde virá essa string? Do nosso vetor argv na posição i. Perceba, se você já assistiu aqui no canal as aulas sobre matriz dinâmica, alocando uma matriz de forma dinâmica, ou vetor de vetores, você deve se lembrar que para imprimir uma matriz de strings, basta a gente percorrer as linhas imprimindo cada linha. Cada linha vai ter um string, então ela vai ser impressa de uma vez. A gente não precisa de 2 paras, ok? Ok, legal. Eu estou dizendo aqui, eu tenho aqui 2 parâmetros para receber os argumentos aqui da nossa função main, a quantidade em argc e todos os parâmetros no nosso vetor argv. Eu já estou imprimindo aqui a quantidade e eu já fiz uma repetição para percorrer o nosso vetor e imprimir todas as strings na tela. Legal, mas tem como eu passar parâmetros para a função main aqui no CodeBlocks? Tem, com certeza. Olha só, vamos aqui no menu Project, ou seja, no nosso projeto, pegar esta opção aqui, Set Programs Argumento. Setar, alterar os argumentos do programa. Clicando, perceba, parâmetros para os argumentos. E aí a gente pode escrever aqui. Se eu quiser passar, por exemplo, o meu nome, Wagner, espaço, perceba, terminou o primeiro parâmetro. Os parâmetros são delimitados por espaço. Se eu quiser passar aqui um valor, 55. Se eu quiser passar um outro caractere, por exemplo, sexo, masculino, M. Então perceba que eu tenho 3 parâmetros, um nome, um número e um caractere. Eu vou dar OK e agora eu vou compilar e executar o meu programa. Olha o que vai acontecer. Olha o que nós temos aqui. Quantidade 4. Vamos pegar do final para o início. O parâmetro da posição 3 é o M, o caractere M. O parâmetro da posição 2 é o 55. O parâmetro da posição 1 é o nome que eu coloquei lá. E o parâmetro da posição 0 é o caminho, o nome do nosso arquivo. Perceba, ele veio completo. Então, sempre vai existir pelo menos um parâmetro. Olha só, se eu voltar aqui em Project, Set Programs Argument e retirar todos estes e der um OK, perceba, eu, como programador, como desenvolvedor, não estou passando nenhum parâmetro para o meu programa. Porém, eu alterei, então eu vou compilar e executar novamente. Olha só, nós ainda temos um. Qual que é esse um parâmetro? É o nome do programa, com o caminho completo. Não é só um nome, é o caminho completo até o nome do nosso programa, main.exe. Então essa é a forma de passar parâmetros para a nossa função main utilizando o CodeBlocks. Mas Wagner, eu não uso CodeBlocks para executar os programas, eu executo via terminal. Ou eu quero fazer um teste via terminal. Como que eu passo parâmetros pelo terminal para o meu programa? Também tem como. E aí, olha só, primeiro detalhe, eu vou abrir aqui o navegador e eu vou acessar a minha pasta do meu projeto, cursos, parâmetros para a função main, está aqui dentro. Olha só, esse é o meu arquivo main. Só que, nesse caso, eu não quero executar o arquivo main.c, lembra? Precisa passar por um processo de compilação. Eu já quero o exe. Onde está o exe? Se você já executou seu programa pelo menos uma vez, dentro da pasta bin, dentro de debug, olha só, nós temos aqui um exe. Se eu der 2 cliques,
ele vai abrir e fechar tão rápido que eu não vou conseguir ver o resultado. Porque lembra, ele abre, executa e fecha o terminal. Como que eu faço para executar esse programa pelo terminal e passar parâmetros para ele? Muito simples, olha só. A primeira coisa, você precisa chegar nesse diretório no seu terminal. Então, olha só, vou voltar. Pronto. Eu vou clicar aqui para ver esse caminho completo. Olha só, users, www.ga, OneDrive, documentos, cursos. Eu preciso acessar todo esse caminho pelo terminal. Então é isso que eu vou fazer. Vamos abrir aqui o terminal, cmd. Pronto. Eu vou arrastar ele aqui um pouquinho para o lado. Se você não tem prática com terminal, não se preocupe. Todos os comandos que a gente vai precisar, você vai aprender aqui como utilizar. Olha só, perceba que ele já abre, vamos relembrar aqui qual que é o caminho. Ele já abre aqui dentro da minha pasta de usuário. Então, eu vou continuar o caminho. OneDrive, documentos, até chegar em debug. Vamos voltar aqui no terminal, pronto. Se eu quero exibir todos os diretórios e arquivos que eu tenho aqui, basta pressionar aqui, digitar o comando dir e pressionar Enter. Olha só, ele listou aqui para mim tudo que tem dentro do meu diretório. Eu preciso acessar o OneDrive. Então, olha só, cd é o comando para a gente entrar dentro de um diretório. E agora eu vou começar a digitar o nome do diretório, ON. Perceba que só tem um com a sequência ON. Eu vou pressionar Tab e aí ele já completou aqui para mim. Vou pressionar Enter. Perceba que agora eu estou dentro do diretório OneDrive. Eu vou fazer a mesma coisa, dir, para listar tudo que eu tenho aqui. Olha só, agora eu quero entrar dentro de documentos. Eu vou repetir o processo. cd, doc, vou pressionar tab, pronto. Vou pressionar dir novamente e agora eu quero entrar em cursos. Então, cd, cursos, novamente. Eu quero exibir o que tem aqui dentro. Eu quero acessar este diretório aqui, parâmetros função main. cd, parâmetros, pressionando Enter. Perceba que ele já coloca uma aspa porque tem espaço aqui. Vou pressionar Enter. E aí perceba que o caminho ele vai ficando marcado aqui. Esse caminho ele vai ficando mais extenso. O que eu tenho aqui dentro agora? Novamente eu vou pressionar aqui dir. E aí eu quero acessar esta pasta aqui. Então novamente cd. Começo a digitar, pressiono Tab. Vou pressionar Enter. Novamente dir para ver o que tem aqui dentro. Olha só, eu quero acessar a pastinha bin. Então cd bin. Vou pressionar Enter. Se eu não me engano, acho que é debug. Vamos ver. Isso mesmo, debug. Então, cd debug. E aqui dentro agora, olha só, nós temos um executável, parâmetros main.exe. Nós fizemos todo esse caminho para chegar aqui onde eu tenho o meu executável. Como que eu executo o meu programa agora? Olha só, basta pressionar ponto, barra invertida, e o nome do meu executável. Eu vou pressionar Tab, perceba que ele já preencheu, já completou aqui para mim, e eu vou pressionar Enter. Olha só, o meu programa executou, e aí por que ele não finalizou? Porque eu não estou aqui no CMD, no terminal do CodeBlocks. Eu estou aqui no prompt de comando, no terminal do Windows. Então ele executou o meu programa e permaneceu aqui para que eu possa ver a saída. Olha só, quantidade de parâmetros apenas 1. E aí, olha só, qual que é o parâmetro? O nome do meu programa. Exatamente o comando que eu digitei aqui. Então, por que lá no CodeBlocks apareceu todo aquele caminho longo? Seu usuário, www.ga, OneDrive, tal e tal e tal, até o nome do meu programa. Porque o CodeBlocks, em algum momento, jogou esse comando para ser executado pelo sistema operacional. Então, foi esse comando completo que o sistema recebeu para acessar o meu arquivo main.exe, ok? Mas aqui eu, programador, não passei nenhum parâmetro para o meu programa, para a minha função main. O único parâmetro que ele recebeu foi o nome do arquivo. Como que eu passo parâmetro? Exatamente da mesma forma, olha só. Eu vou pressionar a setinha para cima para ele repetir o mesmo comando que eu havia digitado, espaço, e aí eu vou colocar aqui os meus parâmetros, olha só. Wagner, vou digitar aqui um número, vou digitar aqui uma letra, M, vou pressionar Enter. Olha o que aconteceu. Quantidade 4, o primeiro parâmetro é o nome do nosso arquivo, o segundo é o nome que eu digitei, o terceiro é um número, o quarto é uma letra. E aí você pode passar quantos parâmetros forem necessários. Lembrando que, se você precisa, por exemplo, desse valor aqui como número,
lá na função main você vai receber ele como string e vai converter para número, ok? E aí, Vinícius, deu para entender direitinho como passar parâmetros para a função main? Qualquer dúvida já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E se você gosta do conteúdo, se você está aprendendo com o conteúdo aqui do canal, eu te convido a pensar aí na possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Essa é a melhor forma de você me incentivar a continuar trazendo conteúdo aqui para o canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.